Evangelho segundo Marcos, eu comecei com uma motivação grande, e essa motivação, ela pode ser, assim, definida numa frase de um escritor, compositor presbiteriano. O nome dele é Horácio Bonar. Tem alguns hinos dele no nosso cenário, e esse homem foi um grande compositor de muitos hinos. Mas tem uma frase que ele escreveu no livrinho dele que incendiou meu coração e também me motivou a pregar o texto bíblico que nós estamos pregando já, o Evangelho de Marcos, há bom tempo. Eu nem vou falar para vocês não desanimarem. Pastor, isso tudo? Isso tudo. Nós temos já desde 2016 pregando desde o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, se assim o Senhor nos permitir, até o último versículo do Evangelho de Marcos. Mas eu não sei o dia, o dia que eu vou sair da igreja, como pastor dessa igreja. Eu só sei de uma coisa: com certeza eu não vou deixar para trás um ministério impecável, isso é impossível. E com respeito a mim, pior ainda, eu vou deixar ainda muitas dificuldades, muitas críticas e defeitos. Mas uma coisa eu quero deixar muito claro: a igreja precisa das Escrituras. E mais, a igreja não precisa de mensagens bonitas, a igreja precisa apenas do Evangelho. De qualquer forma ela chegar até você, que é o Evangelho, louva a Deus, porque é isso que você precisa. Mas chegou o tempo, o apóstolo Paulo disse que não haverá pregação do Evangelho, haverá mestres pregando heresias por todos os lados, e a igreja vai sentir a necessidade da pregação pura e simples do Evangelho. Então isso eu queria deixar para a igreja no final do meu ministério. Não sei quando será, mas é isso que eu queria apenas que a igreja entendesse. O pastor pregou o Evangelho de forma pura e simples. Esse escritor, compositor, diz o seguinte: não é de opiniões que o homem precisa, mas da verdade. Não é de teologia, mas de Deus. Não é de religião, mas de Cristo. Não é de literatura e ciências, mas do conhecimento, do amor incondicional de Deus, por intermédio do seu Filho. Eu gosto muito dessa frase, porque resume: nós não estamos no púlpito para pregar opiniões, nós estamos no púlpito para pregar a verdade. Nós não subimos ao púlpito para pregar teologia, nós subimos ao púlpito para pregar Deus. E nós não subimos ao púlpito para expor, nem chamar ninguém à religião. Nós subimos ao púlpito para pregar Jesus e chamar essas pessoas até Jesus. E foi nesse desejo então que eu comecei o Evangelho de Marcos, trecho após trecho, versículo após versículo, e palavra após palavra, até chegar agora no texto da confissão do apóstolo Pedro. Está aí no nosso slide, em Marcos capítulo 8, verso 27 ao verso 30. Nós vamos ver, queridos irmãos, que esse texto é o texto principal do Evangelho de Marcos, da primeira parte. Depois eu vou explicar para vocês rapidinho, mas acompanhe comigo o texto que eu vou fazer a leitura. Diz o texto assim: então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo, ou tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Verso 29, vamos ler juntos? Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és esse mesmo verso 29, uma outra versão diz assim: e ele lhes perguntava: e vós, quem dizeis que eu sou? Tomando a palavra, em nome dos 12, Pedro lhe respondeu: tu és o Cristo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo seja sobre mim e seja sobre você. Eu preciso do poder do Espírito Santo para pregar, você precisa do poder do Espírito Santo para receber a palavra, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus então seja derramado sobre nós abundantemente. Irmãos, se você estudou comigo o Evangelho segundo Marcos, você lembra que eu expliquei que nós temos aqui na confissão do apóstolo Pedro o ponto final da primeira parte do Evangelho segundo Marcos. Marcos é dividido em duas partes. Essa divisão já está lá no primeiro versículo. Abre comigo, no primeiro versículo de Marcos. Essa divisão já está mais ou menos aí esboçada para você entender. Nós temos 16 capítulos, duas apenas divisões. Primeira divisão está aí no primeiro versículo, que nos diz o seguinte: princípio do Evangelho
de Jesus, ou o Evangelho de Jesus, as boas novas de Jesus em seu princípio. Marcos está na cidade de Roma, no ano mais ou menos 45 depois de Jesus. Diz a história da igreja, com os pais da igreja testemunhando isso, que o apóstolo Pedro pregava a palavra com muita autoridade, com muito poder do Espírito Santo, e o povo romano então chega para Marcos, que era o intérprete. Pedro pregava em aramaico, Marcos traduzia para a língua latina, porque Marcos também tinha uma identidade latina, tinha uma ascendência latina, e ele então traduzia as mensagens do apóstolo Pedro. Aquele povo foi tão impactado pela palavra, no poder do Espírito Santo, que eles chegam para Marcos e dizem o seguinte: Marcos, nos escreva essas mensagens. E Marcos então se assenta, pega a sua caneta, pega ali os pergaminhos e vai escrevendo. Como ele está lá no meio da história da igreja, a igreja está andando já há algum tempo, já crescendo, alcançando outros lugares, ele começa o Evangelho dizendo assim: olha, o Evangelho começou assim, o Evangelho, as boas novas de Jesus, teve seu princípio assim. E ele vai escrevendo, começou com João Batista, o batismo de Jesus. É por isso o princípio das boas novas de Jesus. E ele diz o seguinte, que essas boas novas de Jesus é ele sendo o Cristo, Filho de Deus. Então nós temos duas grandes divisões. Está aí já no primeiro versículo do Evangelho de Marcos. Primeira divisão está aí no capítulo 1, verso 2, até o capítulo 8, verso 26. Jesus é o Cristo. E o que vai destacar nessa grande divisão é a autoridade e o poder de Jesus. Ele tem autoridade para chamar pessoas como seus discípulos. Eu posso chamar alguém, convidar alguém para vir para a igreja, mas Jesus passava e encontrava pessoas no seu trabalho, na sua profissão, e dizia: larga tudo e me segue. E essas pessoas largavam tudo e seguiam a Jesus para ser pescadores de homens. Então não é apenas um convite, é um chamado, uma vocação cheia de autoridade, e as pessoas obedecerem. Jesus tinha autoridade e poder para expulsar demônios, para curar toda sorte de doenças e enfermidades, para perdoar pecados, para debater e vencer com a verdade aqueles que se opunham à pregação do Evangelho, se opunham ao ministério de Jesus. Ele tinha autoridade para ensinar, revelar o reino de Deus. Ele tinha autoridade não apenas de expulsar um demônio, mas de expulsar uma legião de demônios. Ele tinha autoridade e poder para acalmar uma tempestade, uma revolta. Ouve a voz do Senhor e acalma com o mando de Jesus. Ele tem autoridade para curar uma mulher enferma há 12 anos, numa hemorragia que não passava. Ele ressuscita a filha de Jairo, ele tem autoridade sobre a morte. Ele prega e envia os seus discípulos para pregar. Ele tem autoridade sobre a natureza, de chamar à existência aquilo que não existe. Ele pega 5 pães e 2 peixes e multiplica esses 5 pães para 2 peixes, 2 peixes para 5.000 homens pelo menos. E ele depois repete esse mesmo milagre para 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Ele novamente anda sobre o mar. Ele não apenas acalma o mar com a ordem, ele passeia sobre as águas, porque ele é o Senhor da criação. Ele expulsa o demônio de uma mulher gentia. A autoridade de Jesus não é apenas entre os judeus, o seu povo, mas também entre os gentios que não eram o povo de Deus. Ele cura um cego, ele cura um homem surdo. E agora Pedro, então, depois de tudo isso, ele chega à conclusão que ele é o Cristo. Há uma confissão, então, que marca o final dessa primeira parte. Jesus é o Cristo. Tudo foi exposto para que Pedro chegasse a essa conclusão. Se você depois continuar, se Deus nos permitir de continuar, a partir do verso 31, você vai ver que agora toma outro rumo o Evangelho de Marcos, o livro de Marcos. Agora o destaque não está na autoridade, porque o primeiro livro, a primeira parte do livro, mostrou. Na primeira parte do livro, Jesus é como um leão. Ele vence tudo, ele tem autoridade sobre tudo, ele vence todos os seus opositores, sejam demônios, sejam pessoas, seja a natureza. Agora, a segunda parte do Evangelho, nós vemos ele como cordeiro. A cruz vai estar sendo o tempo todo mostrada. Jesus vai começar a dizer que ele vai morrer na cruz. E agora Jesus começa a mostrar o outro lado da sua pessoa, o lado do cordeiro, da submissão, do sacrifício, para que nós pecadores pudéssemos ser salvos.
E vai terminar a segunda parte do Evangelho de Marcos. Abre comigo no capítulo 15, verso 39, uma outra confissão. Nós temos duas confissões, duas divisões, e essas duas confissões finalizam essas duas divisões. Primeira confissão: tu és o Cristo, pelo apóstolo Pedro, sendo judeu. A segunda confissão, no capítulo 15, verso 39, é do centurião romano. Marcos escreve seu evangelho para os romanos, então tinha que incluir aqui a confissão não de um judeu, mas de um romano, alguém que era do povo deles, que creram em Jesus também. E ele diz assim no verso 39: o centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, que Jesus tinha morrido de uma forma diferente e especial, entregando sua vida a Deus, disse: verdadeiramente este homem era Filho de Deus. Primeiro Pedro confessa: tu és o Cristo. Depois o centurião romano confessa: você é o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos então se encerra assim. Primeira parte nós chegamos hoje, e essa primeira parte então completa tudo aquilo que foi sendo mostrado: milagres, expulsões de demônios, Jesus vencendo na verdade aqueles que se opunham na mentira, Jesus enviando os apóstolos a pregar. O que está em evidência é a autoridade. Aí você vai entender porque que Pedro diz: tu és o Cristo, por causa de tudo isso que nós vimos antes. Milagres, mais milagres. O que mais tem no Evangelho de Marcos é milagres e expulsões de demônios. Eu vou fazer o seguinte: vamos pegar esse texto. Hoje eu quero pegar de uma forma muito tranquila e deixar o texto falar por si só. Você vai ver que o próprio texto ele responde, e o próprio texto se divide. Nós vamos ver, a partir das informações do próprio texto, as divisões, 3 divisões, e essas 3 divisões contêm verdades que são importantes para nós. Verdades que foram importantes para o apóstolo Pedro quando ele confessou: tu és o Cristo. E verdades importantes para nós se nós queremos ter a mesma fé e confessar a mesma confissão: Jesus é o Cristo. Primeira verdade, nós vamos ver no verso 27, na parte A, nessa parte inicial, o local que aconteceu essa confissão. A segunda verdade, o segundo elemento do texto, deixa claro, ele mesmo se divide, é o nível inferior dessa confissão. A confissão do apóstolo Pedro estava num nível superior, a confissão do povo em geral estava num nível inferior. Depois nós vamos ver o conteúdo dessa confissão: tu és o Cristo. O que quer dizer isso? Tu és o Cristo. O que quer dizer esse conteúdo? Confesso pelo apóstolo Pedro que nós temos que confessar também. Então vamos ver a primeira coisa: local da confissão do apóstolo Pedro. Se você olhar no capítulo 8, verso 22, você vai ver que Jesus saiu de uma cidade chamada Betsaida, que quer dizer a casa do peixe. E no capítulo 8, verso 27, parte A, diz o texto que Jesus partiu para as aldeias de Cesaré de Filipe. Cesaré de Filipe está distante de Betsaida mais ou menos 40 quilômetros. E não é só a distância que chama a atenção da gente, é o local. Cesaré de Filipe, segundo os historiadores, era um centro de adoração de falsos deuses. Pelo menos 3 falsos deuses eram invocados e cultuados em Cesaré de Filipe. Primeiramente Zeus, que era considerado o deus dos deuses. Depois Nêmesis, que era uma deusa da guerra. Qualquer pessoa, qualquer exército que ia empreender batalhas, guerras, pediam, entre aspas, a bênção a essa deusa chamada Nêmesis. E por último Pan. Pan era o deus responsável pela natureza. Segundo os gregos, era o criador e o mantenedor da natureza. Se você for hoje em Cesaré de Filipe, você vai encontrar esses vestígios dos templos pagãos do mundo antigo. Nessas janelinhas eram colocadas estátuas a deuses. Todos os lugares de Cesaré de Filipe vai ter esses nichos, esses templos, pequenos lugares, altares para deuses. Então ali era invocado Zeus, ali era invocado Nêmesis, ali era invocado Pan, deus da natureza. Interessante que lá em Cesaré de Filipe tem uma gruta. Você vai ver aqui, olha, tantas casinhas, tantos altares, cada lugar desse tinha uma entidade, e nesses lugares então eram oferecidos sacrifícios, incenso, cultos, adorações. Aqui era o local do deus Zeus, o templo de Zeus. Só que ali, naquela caverna,
era considerado uma espécie de portal para o submundo. Você já viu a expressão no Evangelho de Mateus? Nesse mesmo texto, quando Jesus fala assim, nós acabamos de cantar, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus responde para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram essas coisas, mas meu Pai que está nos céus que te revelou. Então a confissão de Pedro foi uma revelação dos céus, uma invasão do sobrenatural em Pedro, para que ele pudesse discernir aquilo que ele via constantemente, mas com os olhos naturais ele podia ver. Aí Jesus fala assim, que sobre esta rocha minha igreja está edificada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do inferno era essa gruta, era chamada Boca do Hades. Para aquelas pessoas que adoravam essas entidades, essa aqui era a porta do submundo, que eles então poderiam entrar e ter acesso ao submundo das pessoas mortas, dos espíritos. E eles então invocavam aqui os espíritos e ofereciam adoração aos espíritos. Sabe o que é interessante? Jesus, ele chama os discípulos dele e ele vem para cá. Jesus não vai para Jerusalém. Jerusalém estava a 190 quilômetros desse lugar. 190 quilômetros é mais do que Vitória, daqui em Vitória. Jerusalém estava a 190 quilômetros de distância. Um judeu nunca iria para Cesareia de Filipe. Muito mais um mestre judeu levaria os seus discípulos para um lugar desse. Mas é interessante que o momento que Pedro entende por revelação divina, o Evangelho de Marcos não vai contar isso, mas o Evangelho de Mateus completa o Evangelho de Marcos. Marcos, ele ilustra o que aconteceu com Pedro, quando aquele cego, nós vimos semana passada, ele é curado da sua cegueira, representando o que aconteceu com Pedro. Pedro foi lavado os seus olhos para que pudesse enxergar o mistério da natureza de Jesus. Mas foi aí, no meio do paganismo, no meio da idolatria, na boca do inferno, que Jesus levou seus discípulos e que Deus revela a Pedro a identidade de Jesus, onde Pedro tem a revelação espiritual de quem era aquele que estava diante dele. Irmãos, sabe o que isso nos fala? Pelo menos duas coisas. Primeiro, que Jesus, ele queria que os discípulos entendessem que há uma diferença muito grande entre religiosidade e fé. Os judeus dos dias de Jesus estavam pelo menos a 190 quilômetros de distância desse local. Eles estavam na Terra Santa, eles estavam na Cidade Santa, eles estavam no Templo Santo. Ali eles estavam adorando a Deus, ali eles estavam buscando a Deus. Mas Jesus disse o seguinte: aquele povo, com tudo aquilo que eles estavam vivendo, não passava de religiosidade, porque a verdadeira fé não é para ser exercida e confessada em terra santa, em lugar santo, em templo santo. A verdadeira fé é para ser confessada no meio das trevas desse mundo, no meio das hostes de Satanás. A fé tem que ser confessada até na boca do inferno. Sabe o que isso me ensina? Isso me ensina a identidade do verdadeiro crente, o caráter do crente. O discípulo de Jesus, ele é totalmente diferente de uma pessoa apenas religiosa. Aí eu queria que você entendesse, para você não confundir religiosidade com fé, porque religiosidade é baseada em ritual. Eu faço isso, eu frequento aquele lugar é santo. Eu vou para o culto santo, ali eu exerço a minha religiosidade. Isso não passa de apenas crença e religiosidade. Fé não é baseada em rituais, fé é baseada em revelação de Deus, que toma a sua vida por completo e faz você confessar a Deus, até mesmo diante do inferno, se for necessário.
Fé verdadeira é a marca do discípulo de Jesus. E essa fé é uma fé tal que te leva a viver no meio das trevas, mas sem abandonar aquele que é seu rei. Quando você vai olhar na história bíblica, você vai ver que essa é a natureza da verdadeira fé. Vamos pegar um exemplo: José. José estava diante de Faraó, o maior homem do mundo antigo, mas nem por isso ele deixou de confessar que o Senhor, Jeová, era o seu rei. E ele chegou diante de Faraó e disse o seguinte: esse mistério desse sonho é indecifrável, homem, mas há um Deus vivo nos céus que vai te revelar tudo isso que você sonhou. Ele estava diante do maior homem da época, estava no Egito, uma nação pagã, no meio de todo o pecado e idolatria do Egito, que até hoje continua sendo símbolo de pecado, idolatria e imoralidade. Mas ele está confessando o seu Deus e não abandona o seu Deus. Você vai olhar para Daniel. Daniel está na Babilônia. Dois grandes símbolos de imoralidade, idolatria, perversão, perversidade e incredulidade e dureza: Egito e Babilônia. Você vai ver Daniel jogado na cova dos leões. Estava lá um homem crente, no meio de toda aquela idolatria, e diante do imperador do mundo antigo, chamado Nabucodonosor. E ele não abandona a sua fé. Ele diz o seguinte: o Senhor que eu sirvo fechou a boca dos leões. E Nabucodonosor é obrigado a confessar que o Senhor é Deus. A verdadeira fé é diferente de religiosidade. Religiosidade te leva até onde é cômodo para você. Você vai até certo ponto que é cômodo. Você vai até certo ponto que não te exige certa atitude radical de confessar e de não abandonar que de fato aquilo que você confessa é verdadeiro dentro de você. É por isso que muitas pessoas que só vivem nesse nível de superficial de religiosidade não suportam certas situações, certos locais, certas aflições. E Jesus mesmo disse isso, que alguns que receberam a semente da palavra têm apenas um fogo de palha de momento, mas chegando certas adversidades, tentações e prazeres, eles abandonam e a palavra é sufocada por esses espinhos do mundo. Pedro estava aqui. Pedro depois ele fraquejou como qualquer outra pessoa, mas quando você vai olhar a história de Pedro, ele está diante do sinédrio e ele disseram o seguinte: abandona essa fé, vocês vão ser açoitados, abandona essa fé. E ele diz na cara daqueles homens barbudos, religiosos, céticos, rejeitaram a Jesus. Ele falou assim: antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Esse homem que confessou diante da boca do inferno que Jesus era o Cristo, ele foi um dos grandes missionários da igreja. Estava em Roma pregando o evangelho conforme o relato da igreja primitiva. E ele, ao morrer, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno para morrer conforme o seu Senhor, o seu Rei, o seu Salvador. Você está entendendo o que é a verdadeira fé? Verdadeira fé não é para você viver dentro do templo. Verdadeira fé não é para você expressar apenas quando está tudo favorável, apenas quando tudo está bom. Verdadeira fé, quando Jesus ele leva os discípulos para ali, para eles entenderem que agora eles não iam ficar apenas na Terra Santa, eles iam para todas as nações. E indo para todas as nações, eles iam chegar em lugares onde a magia negra, onde Satanás dominava por completo. Mas ali, na boca do inferno, perante todos os ídolos e perante todos os demônios e potestades, eles diriam a mesma coisa que Pedro disse: tu és o Cristo, e jamais te abandonarei, servirei ao Senhor meu Rei até o fim. Porque essa fé é verdadeira, essa marca do discípulo de Jesus. Uma coisa você precisa ter convicção muito arraigada dentro de você: religiosidade é totalmente diferente de fé. Fé é baseada em revelação divina. Religiosidade é baseada em ritual. O que você pode fazer para manter uma média, para todo mundo achar que você é religioso? Religiosidade te leva até onde você é cômodo. Você fica acomodado, tá bom? Fé te leva até onde Deus quer que você vá. Amém. Oh, Deus maravilhoso. Foi pela fé que Abraão andou, peregrinou na Terra Santa. Foi pela fé que Sara recebeu no ventre
ministério dela um filho da promessa. Foi pela fé que José esteve no Egito. Foi pela fé que Moisés abandonou o Egito, preferiu ser maltratado com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Foi pela fé que ele disse: tchau, Faraó, fica com você, seus ídolos e a sua mentira. Eu andarei na verdade, seguirei o meu Deus, e não importa o que vier, eu estarei com ele. Se eu encontro o mar e atrás de mim tem um exército de soldados, o mar vai se abrir, porque meu Deus é o meu Senhor e a ele seguirei. Louvado seja o Senhor. Essa é a fé. É pela fé que você é chamado a andar. Você não é chamado para ser religioso, querido. Desculpa a sinceridade, religioso tem muito. Agora, homens e mulheres de fé são raros, porque a fé te leva até onde Deus quer que você vá. Amém. Pela fé você vai. Naturalmente ninguém vai. Pela fé você está andando num lugar como esse, e você está confessando: tu és o Cristo, jamais te abandonarei. Fraco eu sou, como Pedro posso chegar a fraquejar, mas o Senhor me levantará e eu permanecerei firme até o fim. Louvado seja Deus. É pela fé que essas pessoas morrem por Jesus em mundos muçulmanos. É pela fé que uma pessoa enfrenta a perseguição do seu trabalho. É pela fé que uma pessoa enfrenta a rejeição na sua família. É pela fé que você vence as lutas que você tem todos os dias, batalhas espirituais, levantes de Satanás. É pela fé, porque é pela fé que você vence. É pela fé que você enfrenta até mesmo a boca do inferno, e ela não vai te resistir, porque você está firmado na rocha que é Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. Coisa boa, essa é a verdadeira fé. Em segundo lugar, você vai ver no texto, na continuação do texto, um nível inferior de confissão. O lugar de confissão é Cesareia de Filipe. O nível inferior de confissão é o que está escrito aí. Jesus, no caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista, outro Elias, mas outros alguns dos profetas. Eu não posso dizer que estão equivocados. Nós vimos hoje de manhã a promessa lá em Deuteronômio capítulo 18, que Deus levantaria um profeta maior do que Moisés, semelhante por um lado, mas maior do que ele por outro. Então, quando eles dizem que Jesus é um profeta, eles não estão errados, eles não estão equivocados, porém é uma expressão limitada de fé. Eu fico perguntando, por que essas pessoas diziam isso? É Elias? É João Batista? O texto de Mateus fala, era Jeremias? Deixa eu abrir um parênteses, eu amo Jeremias, você sabe disso. Jeremias é o profeta do Antigo Testamento que eu mais me identifico. Jeremias pegou 23 anos, ninguém se converteu. Você acredita nisso? Eu fui ordenado em 2012, nós estamos que ano, mas eu tenho 6 anos de ministério. Com a bênção de Deus, tive alguns irmãos que receberam Jesus no meu ministério. Jeremias pregou 23 anos e o povo de Deus disse: não ouvimos a sua voz. E ele permaneceu 23 anos. Humanamente não foi honrado o seu ministério, não recebeu nenhuma honra. Mas sabe qual que é a maior honra de Jeremias? Foi chegar no dia da confissão do apóstolo Pedro e Jesus escolher, fazer uma avaliação, fazer um ibope, mandar um ibope e conversar com as pessoas. O que eles estão dizendo que é o filho, que é Jesus, né? Quem é Jesus para as pessoas, para a gente? A opinião dos homens acerca de mim mesmo. O ibope identifica dentre os profetas um chamado Jeremias. Ou seja, Jeremias era tão parecido com Jesus que quando eles olharam para Jesus, eles lembraram de Jeremias. Isso aqui é uma amado que é essa? Oh, gente, que coisa maravilhosa, povo de Deus. Se você conhece a Jesus, meu irmão, você vai ver que nenhuma honra nesse mundo se iguala a uma pessoa olhar para você e enxergar Jesus na sua vida. Nada. Você pode andar na rua com a melhor roupa. Você pode andar na rua com um daqueles carrão chique, que quando estão rodando, parece que a roda para trás, tem uns efeitos diferentes, uns tem diferente. Você pode ter diplomas enchendo a sua parede, ter a honra desse mundo, as mais diversas, ser reconhecido, ser louvado, ser chamado. Onde você chega, você chama atenção. Mas se eles não veem Jesus na sua vida, você não é nada, você não é ninguém. Isso não é honra, isso é só status e estado de paz. A honra verdadeira permanece, porque o que nós seremos por toda a eternidade, nós já estamos manifestando aqui, pelo menos um pouquinho.
porque eu sei que eu serei como Jesus, e todos aqueles que são de Jesus, que serão como Ele. Mas aqui nós já estamos, de certa forma, manifestando a fragrância do seu conhecimento. Aí eu pergunto, preste atenção, por que essas pessoas tinham essa ideia equivocada acerca de Jesus? Você vai olhar no Evangelho de Marcos, você vai ver o tempo todo. Faça uma caminhada comigo, vamos passar comigo lá no capítulo 1, ou melhor do que a gente ficar dizendo, vou passar comigo, capítulo 1, verso 24 verso 27. Você vai ver que Marcos, ele vai aos poucos mostrando a compreensão que as pessoas tinham acerca de Jesus. Capítulo 1, verso 24, diz o texto: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perdermos a vós, aí a palavra de um demônio. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas o verso 27 fala assim: todos se admiraram a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isso? Uma nova doutrina, com autoridade, ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Eles estão tentando compreender, estão perguntando, estão questionando. Por um lado, os demônios sabem, porque espiritualmente discernem que não estava ali apenas um mestre, mas estava ali um Deus encarnado. Por outro lado, as pessoas procuram entender: o que é isso? O que está acontecendo entre nós? Não vimos isso, nunca presenciamos isso. E continua no capítulo 2, verso 7, vai aumentando essa compreensão. O que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar o pecado senão um que é Deus? Estão questionando quem é esse homem, como a gente interpreta esse homem. Capítulo 3, verso 11. De novo os espíritos imundos confessam: tu és o Filho de Deus. Capítulo 3, verso 22. Disseram os escribas que haviam descido de Jerusalém: ele está possesso de Beelzebul, e é pelo maioral dos demônios que ele espera os demônios. Em outras palavras, eles estão tentando encontrar uma resposta para aquele que eles não estavam entendendo, discernindo quem ele era. Então eles disseram: é o servo de Satanás. Essa é a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Meus irmãos, o equívoco dessas pessoas é tão grande que eles olham para Jesus fazendo tudo o que ele estava fazendo e atribuem ele um servo de Satanás. Ele está cheio de demônios, ele estava cheio do Espírito Santo, foi ungido com o Espírito Santo, mas eles olharam assim: ele tem demônio. E pior, não é demônio, ele tem Satanás. É Satanás que está em Jesus. É por isso que ele faz tudo o que faz. Capítulo 4, verso 41. Outro questionamento, eles estão questionando. Marcos está mostrando aos poucos aqui, já não é mais aqueles de fora, agora aqui são os discípulos. Diz o seguinte: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vê que essa pergunta, o povo começa a olhar para Jesus e tentar encontrar respostas, e eles vão então trazendo respostas que eles conseguem enxergar naturalmente. Ele é um possesso de demônios, ele é profeta, Elias, João Batista, um dos profetas do mundo antigo. Sabe o que é interessante, gente? Que isso nunca mudou. Toda a história depois de Jesus, tem gente que arrumou um jeito de interpretar, de emitir opinião acerca de Jesus. No começo, né, a ideia que eles tinham era essa: Jesus é apenas um profeta, não é equivocado, mas é limitado. Depois, quando Jesus, né, foi sendo conhecido pelos demais lugares, ele foi sendo conhecido como mestre ou filósofo. Até gente chegou a dizer que Jesus era um extraterrestre, um mestre iluminado ou um extraterrestre. Agora, recentemente, um cantor homossexual chamado Johnny Hooker disse que Jesus era travesti e bicha, e fez uma cantigazinha, né? E Jesus é travesti, e as pessoas num show, todo mundo gritando, e ele xingando e dizendo que Jesus é travesti. Dar opinião acerca de Jesus não é novo, é antigo. Todo mundo quer projetar alguma coisa que os olhos carnais conseguem enxergar na pessoa de Jesus. Tão grande ele é, que ele não consegue ser discernido com olhos carnais. Então as pessoas têm que projetar alguma coisa, até mesmo
Um travesti. Os travestis olham para ele e enxergam ele um travesti também. Já fizeram filmes onde Jesus era homossexual e mantinha relações homossexuais com seus discípulos. Tudo isso vai ser dito até a volta de Jesus, as coisas vão piorar, tá? As interpretações vão piorar acerca dele. A gente pergunta por que essas pessoas não entendem que ele é. Verdadeiramente, não tem esse discernimento verdadeiro de quem é Jesus. Conforme nós estamos lendo e entendendo aqui agora, pelo menos duas razões. Mais simples, é o seguinte: tem muita gente que não se dá o trabalho nem de ler a Bíblia. Se pelo menos lesse a Bíblia e não ficasse com as ideologias, os entendimentos, as opiniões, os achômetros que o mundo tem, se lesse a Bíblia já ia jogar muita coisa fora, vai jogar muito lixo que as pessoas espalham aí afora, em revista, jornal, novela, filme, jogar tudo fora. Mas tem um problema mais profundo, que é o problema que a natureza humana, a sabedoria humana, não é capaz de discernir a grandeza de Jesus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina na primeira carta dele, no capítulo 2. Abra comigo, Coríntios, primeira carta de Coríntios, capítulo 2, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, verso 14, não, verso 6, perdão, verso 6 primeiramente. Nós temos um versículo que algumas pessoas interpretam esse versículo errado, e eu queria que você hoje desfizesse dessa interpretação errada e ficasse com a interpretação correta. Verso 6, por que as pessoas naturalmente não conseguem discernir a verdadeira identidade de Jesus? Porque é impossível a natureza humana, com a imaginada sabedoria, entender aquilo que é espiritual. É impossível. Na segunda carta, Paulo diz que há como um véu sobre a mente dessas pessoas, que impede que essas pessoas tenham um verdadeiro discernimento da pessoa de Jesus. Então eles vão ficar com os achômetros, eles vão ficar com as opiniões, mas não com a revelação de Jesus de fato, conforme a palavra de Deus nos diz. Verso 6, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, não baseada em filosofia, não baseada em mestres, não baseada em apenas raciocínio humano, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade, para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, falando de Jesus, que pela sabedoria humana é indiscernível. Ou a pessoa não consegue discernir quem ele é, ou ele vai projetar aquilo que os seus olhos carnais conseguem enxergar nele. Então, se ele é um filósofo, se a pessoa olha para ele e entende ele como filósofo, ele é um filósofo. Se ele é uma pessoa, um revolucionário, é um revolucionário. Se é homossexual, ele vai olhar e vai enxergar Jesus como um homossexual, porque é só isso que a carne consegue produzir. Continua, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem muita gente que pega esse versículo e está falando do céu, daí vai pregar e fala assim, como diz a Bíblia, nós vamos habitar no céu, e do céu ninguém ouvido nenhum, recebeu nenhuma informação qual é a realidade que nós vamos viver no céu. Só que esse texto não está falando da realidade espiritual que nós vamos ver no céu, esse texto está falando de Jesus. Continua, tem gente que para aí no versículo 9, mas o verso 10 fala assim, olha, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio homem, que é o seu próprio Espírito que nele está, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que foi nos dado gratuitamente? Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Aí o verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É por isso que a pessoa fica tateando, a pessoa fica cega diante de uma realidade tão clara, que é sobre a pessoa, a obra e o ministério de Jesus.
naturalmente, sem entendimento espiritual, você vai ficar cego, ou apenas andar no nível que essas pessoas andavam, considerando Jesus como um mestre, mas não entendendo que Ele é de verdade, de fato. Você precisa de clamar a Deus, você precisa de buscar a Deus, você precisa de revelação do alto, você precisa de Deus com o sobrenatural dele invadir sua alma, abrir seus olhos, destapar seus ouvidos, quebrantar seu coração, porque senão você vai andar cego nesse mundo e relacionando com Jesus apenas nesse nível mais simples que alguém pode discernir naturalmente acerca dele. Em primeiro lugar, o local dessa confissão foi muito importante, porque a verdadeira fé se manifesta até mesmo perante a boca do inferno, as portas do inferno. Em segundo lugar, nós vemos um nível inferior dessa confissão. Jesus é apenas um profeta. Agora nós chegamos, volta comigo no capítulo 8 de Marcos, no conteúdo dessa confissão. Eu queria só te dar um detalhe com você. Verso 29. Capítulo 8, verso 29. Diz o texto: então lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? O interessante é que o texto escrito pelo apóstolo, escrito por Marcos, não diz uma pergunta apenas, mas diz que ele perguntava várias vezes. Parece que havia em Jesus uma certa ansiedade, no sentido não pecaminoso, mas uma ansiedade, um desejo de ver aquilo acontecendo. A ideia aqui que passa é que ele se dirigia a um, se dirigia a outro, e diz o seguinte: mas você, o que você diz de mim? As pessoas dizem aquilo outro, tem todo mundo uma opinião, mas você, e você, e você. E como muitas vezes aconteceu com os discípulos, quando Jesus fazia uma pergunta, eles ficavam calados, e Pedro então toma a palavra, e ele diz: tu és Cristo. Então Jesus recebe, se satisfaz nessa confissão. Parece que ele tinha uma ansiedade para que esse momento pudesse chegar, porque a partir de agora algo novo vai começar a ser revelado a partir desse ponto, quando Pedro confessa que tu és o Cristo. O conteúdo da confissão está aqui: tu és Cristo. Como um bom judeu diria, tu és o Mashiach, que quer dizer ungido do Senhor. Desde os tempos antigos, o povo de Deus espera um rei, que reinaria sobre o povo de Deus e que conduziria esse mundo uma restauração por completo. Os judeus com o tempo foi passando a discernir esse rei como o rei dos judeus, certo? Mas quando Jesus veio, ele veio para ser rei não apenas de judeus, mas para ser rei em todas as nações. E nós estamos vivendo um aspecto do reino de Deus, que é o aspecto do perdão dos pecados. O reino de Deus já veio no sentido de perdão de pecados. Nós que cremos em Jesus somos perdoados, reconciliados com Deus, mas ainda o reino de Deus não veio completo, porque há uma restauração a alcançar toda a criação. Toda a criação foi contaminada pelo pecado. É por isso que há tanta desordem nesse mundo, é por isso que há tanta catástrofe nesse mundo, é por isso que há tanta deformidade mental, psicológica, física, espiritual nesse mundo, consequência da queda humana, da desobediência humana no pecado. Então esse rei confessado, ungido do Senhor, era esse então, que viria para restaurar todas as coisas, derrotar os nossos inimigos e trazer o reino de Deus por completo. Esse rei, esse ungido, é Jesus de Nazaré. Essa é a confissão de Pedro. Nós não precisamos mais esperar. Ele veio, ele está diante de nós. Esse rei és tu, Jesus de Nazaré. Sabe o que é o mais interessante? Volta para cá. Onde que eles estavam? Eles estavam diante de altares. Vou colocar isso aqui melhor. Eles estavam diante de altares de Zeus, Deus dos deuses. Jesus chega com os discípulos, a revelação sobrenatural vem sobre Pedro, e ele diz o seguinte: tu és o Cristo, tu és o ungido, tu és o rei. Jesus leva
os discípulos para que eles pudessem entender, e a partir dali o Evangelho viesse a chegar até nós, porque ele não é apenas mais do que Zeus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Zeus se declarava o Senhor dos deuses. Jesus é o único que é Senhor dos senhores. Ele está acima de todos os deuses. E mais, quem era adorado nessa gruta? Pan, Deus da natureza. Quando nós olhamos João capítulo 1, olhamos Colossenses capítulo 1, nós vamos ver que Jesus está sendo declarado ali como o Senhor da criação. Pan era adorado como o Senhor da natureza. Jesus chega aqui, nesse lugar infestado de mentira, de heresia, de idolatria. Ele como único, ele está dizendo: aqueles que me dizem que é o Senhor da criação, sou eu, através de mim, todas as coisas que existem vieram existir. E mais, aqui não dá para pegar, mas aqui o caminho continua e vai seguindo, mais ou menos por aqui, nessa região aqui, onde passava uma rua romana, e perto dessa rua romana, no pé dessa rua, dessa estrada romana, tinha um altar a Nêmesis. Nêmesis era a senhora da guerra. Ali eles pediam uma bênção para que eles pudessem vencer as batalhas que eles iam enfrentar. Jesus está nesse lugar, e nesse lugar eles entendem que Nêmesis não é a deusa da guerra, mas Ele é que nos dá a verdadeira vitória. Louvado seja Deus. Quando você entende isso, meu irmão, você entende que a verdadeira fé te capacita a ser vencedor. Não por você mesmo, porque a sua verdadeira fé não é crença. A crença se volta para ela mesma. A crença não é mais nada mais do que um pensamento positivo. A fé se projeta naquele outro que é o Rei e que é o vitorioso, que venceu, que é Jesus, o Cristo. É por isso que você é chamado na carta aos Romanos capítulo 9 de mais do que vencedor. Nêmesis, qualquer outro Deus, qualquer outro santo, qualquer outro que se põe como Salvador, ou que se põe como alguém que vai dar algum tipo de vitória, não tem o que Jesus tem para te dar, que é a maior de todas as vitórias, que só Ele pode dar, e dar a você uma identidade mais do que vencedor. Foi isso que o apóstolo João disse na sua primeira carta, no capítulo 5. Abre comigo, por favor, que nós vamos encerrar aqui. Verso 4, capítulo 5, verso 4. Vou repetir algumas lições. Não confunda religiosidade com fé. O verdadeiro discípulo de Jesus o confessa diante do inferno, se for necessário. Que Davi disse: mesmo se estourar contra a minha guerra, não temerei. O Senhor é minha luz, é minha salvação. Que poderá me fazer um homem? O verdadeiro discípulo confessa Jesus até mesmo diante do estouro do inferno contra ele. O inferno vai se levantar, e quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o inferno vai se levantar contra a verdadeira fé que Ele é o Cristo, Ele é o ungido de Deus. Tudo vai ser submetido aos pés dele. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Senhor da criação, Ele é o vitorioso sobre Satanás, sobre o pecado, sobre esse mundo. Quem crê nele, Ele mesmo diz no livro de Apocalipse: vencerão comigo. É nele a nossa vitória. Os chamados, os remidos, os eleitos. Ele cavalga vitorioso. Ele é o verbo da vida. Na sua coxa está escrito, embanhado de sangue, Ele é o verbo da vida. Há nele, no seu manto, um nome que só Ele mesmo conhece. Ninguém vai conhecer esse nome, mas Ele cavalga em vitória. E Ele diz: vem comigo, porque você também vai vencer. Aí João diz, no capítulo 5 da sua primeira carta, não o Evangelho, tá gente? Primeira carta. Porque todo que é nascido de Deus, não está falando de religioso, está falando de convertido. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé confessada: Jesus é o Cristo, é o Rei, é o ungido. Continua: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo?
Quem é que vence as investidas de Satanás? Quem é que vence o pecado que nos embaraça todos os dias? Quem é que vence Satanás que nos assedia com toda sorte de tentações todos os dias? Quem é que vence o desânimo na nossa caminhada, nesse caminho de confessar que Jesus é o Cristo? Lembra, eles estão no caminho, eles estão passando, eles estão olhando para essas grutas, estão cansados, mas ali acontece uma revelação sobrenatural. E eles entendem que Ele é o ungido do Senhor. Quem é que vence o desânimo, o cansaço desse percurso, até que a vitória seja nos dada, até que a coroa seja colocada sobre a nossa cabeça? Quem? Aquele que crê, aquele que tem fé, aquele que confessa: Jesus é o ungido do Senhor. Ele é o Deus vivo. Sobre essa rocha a minha fé está, e a sua também. Só posso glorificar o Senhor. Não tem mais nada. Glorifica o Senhor. Nós estamos diante da glória dele. É isso que Paulo diz. Se ele se entendesse por sabedoria carnal, eles nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Pelo contrário, eles teriam dobrado seus joelhos e confessado: Tu és o Cristo, Tu és o ungido de Deus. Nós temos a oportunidade de confessar, porque na vinda dele todo joelho se dobrará, toda a língua confessará, todo. Não haverá nenhum poderoso de nariz em pé dizendo Jesus é travesti. Não haverá. Não haverá nenhum filósofo dizendo: você é um filósofo iluminado. Não haverá. Só haverá pecadores, por um lado redimidos, por outro lado descrentes, dizendo: Tu és o Filho do Deus vivo. Quando esse dia não chega, nós confessamos em fé, em graça, em amor, porque fomos alcançados por essa mesma revelação que entrou sobrenaturalmente em Pedro, entrou em mim no ano de 2002, entrou na minha esposa quando ela tinha 16 anos, entrando em alguns agora, alguns chegando agora, outros já tão antigos na fé, mas que têm vencido, porque Jesus tem sustentado, porque sua fé não foi construída na areia. Sua casa não está na areia, sua casa está na rocha, sua casa está em Jesus. Louvado seja Deus! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Vem as tempestades, Satanás se levanta, nossa carne quer de todas as formas negá-lo, mas vencemos, porque o chão é firme, porque sabemos em quem temos crido. Louvado seja o Senhor. Só tenho o que agradecer.